Olá, amigos! Jefinho Santana mais uma vez. Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, apresentarei mais uma obra. Dessa vez, será o livro do Marcos Reis. Marcos Rey. O nome é O Porta-Malas. Desculpem, O Diabo no Porta-Malas. Esse livro é show de bola. Então, se você quiser acompanhar esta leitura e não perder nenhum capítulo, é só inscrever-se, você que não é inscrito. E além de inscrever-se, compartilhe com os demais meus conteúdos, beleza? Sem mais delongas, vamos à leitura. Boa viagem a todos. O Diabo no Porta-Malas. Capítulo 1. Mário observou que nada acontecia da forma que o cinema costuma apresentar. Para começar, aquilo não era cenário, nem as pessoas, atores. Também não havia, como nos filmes, muita gente no tribunal, assistindo ao julgamento, e faltava aquela tensão que as câmeras, focando ora uma personagem, ora outro, aproximando imagens, sempre em movimento, sabem criar melhor que a realidade. Mas o homem sentado, à espera da sentença, era seu pai. Não era filme, reportagem de TV ou pesadelo. Seu pai. Os jurados haviam voltado ordinariamente para o veredito. 5 homens e 2 mulheres. Que jeito tinham? Lembravam caras conhecidas. Um deles parecia certo professor de inglês de Mário. Alguém capaz de sorrir, mesmo se o próprio diretor do colégio contasse uma piada. Não via um sujeito assim, frio, votando pela absolvição. Outro estaria lá por acaso. Entrara pela porta errada. Um terceiro tinha uma barba enorme e alisava-a com indescritível prazer. Mário olhou para Nádia, a seu lado, mesmo pálida, sofrendo, mordendo os lábios. Estava bonita. Como era bonita! As outras mulheres, 2 sob seu ângulo visual, eram as juradas, ambas sem característica alguma. Simplesmente pessoas que sentam ao nosso lado no ônibus, que sobem conosco no elevador. A única impressão que passavam era a da pressa de voltar para casa. Maridos e filhos esperando por elas. Cumpriam uma penosa obrigação. Nádia fixou o olhar no advogado de defesa e Mário fez o mesmo. Não se mostrava nada seguro. Fora hesitante o tempo todo. Atrapalhava-se com as palavras e perdera-se em argumentos de ordem meramente sentimental que teriam aborrecido a assistência. Chamava-se Dr. Nestor Sintra, jovem e pouco experiente. Faltara ao pai de Mário dinheiro para contratar um profissional capaz de dar uma reviravolta naquele caso, que diziam perdido desde o primeiro momento. O réu olhava para o chão, onde teriam desabado suas esperanças. Há muito vinha se sentindo derrotado. Todas suas tentativas de provar inocência foram consideradas inconsistentes. Só o corpo do júri, sensibilizado, poderia salvá-lo. Mas por que estivera reunido por tão pouco tempo?
seria tão breve e unânime? E sentimento de piedade que o réu inspirava? Não fora o que a imprensa expressara? Pelo contrário, os jornais sempre o julgaram culpado, culpado, culpado. Mário procurava nos jurados traços de humanidade que valessem por votos salvadores. Em certas pessoas, mesmo à distância, se pressente o bom coração que tem, a generosidade à flor da pele. Aqueles 7, porém, pareciam seres de papelão, pintados, duros, fixos, rostos que não diziam nada, que teimavam em não dizer nada. O juiz, também feito do mesmo material inflexível, leu a sentença num tom empostado e monofônico em que já devia ter lido milhares. Por decisão desse tribunal, o réu Valdemiro Macedo foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado por... Nádia, sem esperar o final da leitura, levantou-se e correu desarvorada na direção do réu, já seguro pelos guardas, e beijou apaixonadamente sob o olhar de um ou outro jurado que deixava a sala. São 7.300 dias, disse ele, numa vã tentativa de amenizar a dramaticidade da situação. Vou demorar um pouco. O momento, porém, não era para amenidades. Ficou sério, muito sério. Não esperem por mim. Vocês têm uma vida toda pela frente. Não se preocupem comigo. O senhor é inocente, bradou Mário, vendo seu pai sendo levado como qualquer bandido. Inocente, juro que descobrirei o criminoso. Juro. Um repórter presente sorriu. Aquele rapazinho de 18 anos prometia fazer o que a polícia não conseguira nos 15 meses de inquérito. Se Valdemiro, ou Miro, como o chamavam, era de fato inocente, haviam tido tempo suficiente para prová-lo. Capítulo 2. A primeira noite de solidão. Ao descer as escadas do tribunal, acompanhado de Nádia e do advogado, Mário sentiu as pernas pesarem. O drama chegara ao fim e estava tudo perdido. Doutor Nestor, deprimido, também amargava a derrota. Fiz o possível, mas tínhamos tudo contra. Aquele achado no porta-malas. Um repórter aproximou-se, mas o rapaz recusou-se a fazer declarações. Estava revoltado demais. Nádia ofereceu-lhe carona. Levo você para casa. Despediram-se do advogado, que falou qualquer coisa sobre apelar. Valeria a pena com 7 votos contra? Nenhum jurado acreditara em Miro. Um placar desses sempre prejudica o resultado de uma apelação. A viagem foi feita em silêncio. Mário, vendo Nádia dirigir, reconhecia a grande fibra que ela demonstrara naqueles meses todos. Em nenhum momento caíra em desânimo e jamais duvidara da inocência de Miro, enquanto até amigos íntimos acreditaram em sua culpabilidade. Fora doloroso. Ao estacionar o carro diante do conjunto de edifícios onde Mário morava,
Ela sorriu, aconselhando. Procure se acalmar, Mário. Depois veremos o que fazer. Se precisar de mim para qualquer coisa, telefone. Mário passou pela portaria e seguiu para o elevador sem olhar para os lados. Seu apartamento era no 13º andar. Abriu. A escuridão trouxe-lhe a sensação de vida solitária. Jamais morara só, pois o pai, com uma ficha limpa, conseguira aguardar o julgamento em liberdade. Acendeu as luzes. Era estranho sentir-se só. Não tinha irmãos nem parentes próximos. Tios do lado materno moravam no Rio Grande do Sul. Mal os conhecia. Começou a vagar pelo living, como se flutuasse. Acostumar-se-ia à solidão? Parte de sua vida fora bastante alegre, cheia de amigos, no colégio e fora dele, além de algumas namoradas de causar inveja, até que aquilo aconteceu e também dele começaram a se afastar. Lá estava a parede, os mesmos lugares desde a infância de Mário, o retrato que ocupara maior espaço da sua vida. Uma mulher jovem, loira, com um boné de marinheiro à cabeça, provavelmente namorada de um navio ou iate, sorria ao sol, esbanjando felicidade e beleza. Era a poetisa Miriam Mirtes, sua mãe, 3 anos antes de morrer num acidente de automóvel. Agora, ele, sozinho, na casa e no mundo, se fixaria ainda mais naquele retrato, um dos poucos bens que lhe restavam depois da condenação do pai. Foi para a cozinha. Teria de se virar com as latarias e o micro para se alimentar. Com o pai em liberdade, costumeiramente jantavam fora ou pediam uma pizza pelo telefone. Agora, entraria num período de máxima economia que incluía habilidades de cozinheiro. Ao olhar para a geladeira, Mário quase chorou. O pai pregara à porta um papel manuscrito com uma série de receitas de refeições ligeiras. Parecia ter certeza de que aquela tarde não voltaria para casa. Com um prato de omelete, Mário voltou ao living e ligou a televisão. Desde o início, não perdera os noticiários, nos quais às vezes o crime era lembrado. Provavelmente, com a sentença decreta, voltaria a baila. Foi o que viu, em gravação, na segunda garrafa. Seu pai no banco dos réus. Taques da defesa da acusação. Os jurados indiferentes. Um flash em close com Nádia, a noiva do acusado. A notícia finalizava com a leitura da condenação e a imagem dele, Mário, quando jurara encontrar o verdadeiro autor do assassinato. Juro que descobrirei o criminoso. Juro. Minha voz vibrou no tribunal e ecoou em todo o país. Assumi um compromisso, pensou Mário, mas pareceu-lhe também quixotesco, tratando-se de um rapaz de sua idade. Com dificuldade, comeu o resto do omelete. O telefone tocou. Era Nádia. Viu o noticiário? Vi sim. Não sabia que eu estava sendo filmado. Você deve ter dado um susto no criminoso. Não será apenas esse, Nádia.
Vou mesmo me jogar nessa procura. Não descansarei enquanto não puser a mão nele. Nada fiz antes por ser menor de idade e porque havia esperança de que papai escapasse. Gostaria de ajudá-lo. Você tem muito trabalho na agência de publicidade. Deixe para mim. Como vai começar? Não sei ainda. Se tiver alguma ideia... Boa noite, Nádia. Sabe o que vou fazer? Reler o livro de versos de minha mãe. Eu já li. É lindo. Tchau, Mário. O rapaz retirou o livro da estante, mas não se sentou para lê-lo. Tocaram a campainha. Capítulo 3. O vizinho do lado. Era Roque Elias, o vizinho do lado, quem mais demonstrara solidariedade a Miro desde que se estabelecera a acusação. Enquanto amigos considerados do peito se afastavam, evitando-o como a um pestilento, fingindo não vê-lo mesmo cara a cara, aquele desconhecido, aparentemente grosseirão, de quase 2 metros de altura, um troglodita sempre vestindo blue jeans, que invadiu o apartamento para proclamar sua certeza da inocência de Miro, cujo relacionamento não passava de breves encontros na garagem do edifício. Foi a simples publicação do retrato do acusado nos jornais, com aquelas manchetes horríveis, que provocou a explosão de afetividade. Como ele é chato, Nádia comentava frequentemente. Um super chato, chatíssimo, chatérrimo. Dá-lhe superlativo, mas é um bom camarada. Até o zelador já não me cumprimenta. Ele, que é um conhecido recente, aproximou-se, ofereceu ajuda e até perguntou se preciso de dinheiro. O que devo pensar num sujeito assim? Que é uma ótima pessoa, mas gente boa também é chata ou não é? Já não aguento ouvi-lo contar suas caçadas. Miro e Nádia riam. Era do que ainda conseguiam rir. Entre, seu Elias, ordenou Mário. O homem deu uns passos arrastados. Tinham os olhos vermelhos. Desculpe não ter ido ao júri. Não podia fechar a sua loja. Sou muito emotivo. Se fosse, poderia agredir o juiz. Soube da condenação pela TV. 20 anos. Que pretende fazer, rapaz? Continuar morando aqui? Por algum tempo, ao menos. Cuide de seu futuro, ele aconselhou. A vida anda difícil. Meu futuro será uma coisa só. Descobrir o verdadeiro criminoso, seu Elias, rebateu o rapaz, querendo mostrar que já não era um garoto necessitado de orientação. Meu pai é inocente, mas a própria polícia não descobriu coisa alguma, Mário. A polícia partiu do princípio que meu pai era o culpado. Não investigou nada. Tem alguma pista provável? Mário não quis confessar que teria de partir do zero. Estou tentando concentrar-me numa. Sim, coisa vaga, por enquanto. Você é um bom filho. Rapazes assim são raros. Se precisar de mim, é só me chamar. Quase não saio. Obrigado, seu Elias. Papai é muito agradecido ao senhor. Boa noite. Além de grato pela solidariedade no caso do crime, Miro tinha muita pena daquele homenzarrão.
solitário, devido a um cochicho que circulara no edifício. Vivera algum tempo com uma mulher muito mais jovem, que não tardou a conhecer outro, certamente mais charmoso, e o abandonou. Mas Elias jamais aludia a essa história, que Miro e Mário fingiam ignorar. Mário sentou-se diante de uma escrivaninha com papel e caneta. Precisava esforçar algum plano de ação, qualquer coisa que tivesse alguma lógica. Qual seria o primeiro passo? Optou por relembrar tudo o que houvera.